Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O Brasil é um país de dimensões continentais e, apesar de ter uma boa infraestrutura aeroportuária, com grandes e modernos aeroportos nas capitais e também bons e equipados aeródromos instalados nas principais cidades, a malha aérea, ao contrário, ainda é bastante precária. Faltam voos para inúmeras localidades. A interligação entre elas é muito pequena. A chamada aviação regional ainda está longe de atender às demandas, sobretudo daqueles municípios que têm potencial para explorar o turismo. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei 9.798 de 2018, que trata de incentivos para a aviação regional, que vamos falar com o relator da proposta na Comissão de Turismo, deputado Eduardo Bismarck, que representa o estado do Ceará pelo PDT. Deputado, é um prazer poder conversar com o senhor aqui no Palavra Aberta. Da mesma forma, William, é um prazer estar falando com você aqui no Palavra Aberta e também sobre esse tema que é muito importante para mim, que lido com a bandeira do turismo durante o nosso mandato, foi um dos pilares importantes. E o turismo hoje, principalmente após a pandemia, é muito importante a gente olhar para a aviação regional. Bom, de acordo com o projeto, para facilitar o acesso a municípios com potencial turístico, o projeto que foi relatado pelo senhor inclui o Fundo Geral de Turismo, o FUNGETUR, entre as fontes de recursos para incentivo à aviação regional. O senhor poderia nos explicar melhor qual é essa proposta que está no projeto? Pois não. O FUNGETUR é um fundo criado para poder, é um dos fundos constitucionais que foram criados para poder arrecadar recursos que servem para utilização no incentivo e fomento ao turismo. Ou seja, para gastar em ações que possam favorecer e aumentar, em políticas públicas que possam favorecer e aumentar o turismo do nosso país. Porém, a aviação regional não estava cadastrada como uma das possibilidades de utilização desses recursos. O que esse projeto muito louvável, que eu tive a honra de relatar na Comissão de Turismo, pretende? Que a gente utilize parte desse recurso para que aviões possam ir para cidades menores do nosso país, levando, trazendo passageiros, ajudando na mobilidade das pessoas que moram nessas cidades para fins de turismo, ou para turismo de lazer, ou para fins de turismo de negócio, como também levando pessoas a essas cidades. Nós fizemos uma audiência pública no final do ano passado sobre aviação regional, onde eu tive a oportunidade de presidir e receber representante das grandes companhias aéreas do nosso país e também de algumas pequenas companhias aéreas do nosso país. E a maioria delas relataram um grande problema, que é o custo da aviação regional. A questão da demanda, da oferta, versus o custo que você tem de botar um avião para voar, ainda mais com os preços dos combustíveis que você tem hoje em dia. Fora isso, uma série de outras questões de convênios internacionais, de segurança e normativos de funcionários e tudo mais. Pois bem, havia um plano que não foi bem sucedido em governos federais anteriores, que dava um custeio da aviação regional para que aviões pudessem voar com o menor número de passageiros para determinadas cidades. Portanto, um voo para Brasília-Congonhas, ele é muito viável em São Paulo. Mas um voo, por exemplo, Fortaleza, para a minha cidade do Aracati, no Ceará, onde fica a linda praia de Canoa Quebrada, talvez ele não tenha a mesma viabilidade que tem esse voo. Abria possibilidades, portanto, desses planos anteriores de bancar parte dos assentos para que aquela rota fique permanente. Agora, com a utilização do FUNGETUR, essa possibilidade que nós abrimos, você identifica de onde você pode tirar o dinheiro para poder bancar essa operação, que foi esse o motivo pelo qual esse projeto, esse programa, não foi bem sucedido em governos anteriores. Quando a gente indica o FUNGETUR como uma possibilidade de utilização do recurso como subvenção nessa modalidade, você abre a possibilidade do governo estar gastando com a operação das empresas menores regionais em X número de assentos para aeronaves até um número limitado de assentos. Exemplo, se você garante à companhia aérea que você dá para ela 20% dos assentos num avião de 100, 70 lugares, de até 100 lugares, você faz com que muitos aviões possam estar circulando para cidades menores com frequência. E aí você aumenta o turismo,
aumenta o desenvolvimento da economia desses municípios, pelo turismo de negócios, pessoas que vão descer em aeroportos e aeródromos para se deslocarem a outras cidades. Isso desenvolve as menores cidades do nosso país, tirando a concentração dos grandes voos apenas para a capital. Eu tenho cidade, por exemplo, no Ceará, a 5, 6 horas aqui, que tem aeroporto, são bem servidos, porém estão só para aviação geral, que são os voos fretados de aviõezinhos executivos, aviões de pequeno porte, e não atendem a um voo regional. Por quê? Porque a aeronave que colocar lá talvez não consiga atender a demanda por falta de recursos. Esse projeto possibilita isso. Até porque, como o senhor falou, há um espaço muito grande para crescimento, né? Eu tenho uns dados aqui que a relação entre voos comerciais de curta distância e o total de deslocamentos aéreos não passa de 12% no Brasil, contra uma média mundial de 30%. Estamos bem aquém, né? Exatamente. Se você olhar principalmente para a realidade de países como os Estados Unidos, a própria México, a própria União Europeia, nós estamos muito aquém. Esses países são absolutamente atendidos pela aviação regional, em aeroportos pequenos, são aviões menores, extremamente seguros, as pessoas têm um pouco aquele estigma, mas são aviões menores, extremamente seguros e que viajam com frequência para aquelas localidades, ajudando na mobilidade das pessoas. Do ponto de vista essencialmente do turismo, o novo mapa do turismo brasileiro, divulgado recentemente, registra 2.542 cidades organizadas em 322 regiões turísticas. Obviamente, quando se trata do uso dos recursos do Fungetur, há um objetivo de atender a essas localidades, não é isso, deputado? Justamente. Você dá um exemplo fora da minha terra aqui, a cidade de Tiradentes, que eu adoro, gosto muito de lá. Você tem que descer em Belo Horizonte e de lá pegar 2 horas e meia, quase 3 de carro, com um fluxo de carros muito grande. Se você coloca um incentivo para um voo regional para mais próximo daquela região, tem um aeroporto em São João del Rei, muito bom. Se tem um voo permanente ali, você consegue levar muito mais turistas, não só ali para a região, para a cidade de Tiradentes, mas para toda a região, aquelas cidades que estão em torno. Posso citar inúmeros exemplos. Posso citar Canoa Quebrada, aqui na minha terra. Posso citar, por exemplo, Jericoacoara. Podemos citar Angra dos Reis. Tem inúmeros exemplos no Brasil distribuídos para poder a gente desenvolver melhor o nosso potencial turístico. E aí, um último detalhe que eu não queria deixar de falar é o seguinte: quando você tem um voo regional conectado saindo de um grande aeroporto, em algum momento aquele avião passa para um grande aeroporto, você consegue jogar isso no sistema internacional de passagens. Então, isso quer dizer o quê? Se uma pessoa de Pequim quiser viajar à minha cidade de Canoa Quebrada, ele vai pegar o voo comprando com destino final em Canoa Quebrada, pegando a conexão dele em Fortaleza, certo? E aí ele faz a última perna na aviação regional. Mas eu preciso ter o voo, preciso ter o avião, e aí a gente coloca no sistema. Por isso, tão importante que a gente tenha garantido esses voos. Primeiro, para um primeiro passo, um primeiro pontapé é a gente poder garantir aí assentos e as companhias aéreas investirem nos voos regionais. Tá ótimo. Esse projeto, essa proposta já passou pela Comissão de Viação e Transportes, agora pela Comissão de Turismo, o senhor foi o relator, vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O senhor está acompanhando? Quais são as expectativas? Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, membro titular. Então, eu já estou em interlocução com o presidente para poder, se for do desejo dele, dos meus pares, eu relatar esse projeto o mais breve possível na CCJ, que é a nossa Comissão de Constituição e Justiça, e fazer com que isso ande o mais rápido possível para o Senado. Tá certo, até porque o projeto é conclusivo nas comissões, não precisa ir para o plenário, não é isso? Justamente. Deputado Eduardo Bismarck, gostaria de agradecer a sua atenção em aceitar nosso convite para conversarmos sobre a relatoria desse projeto, importante para estimular o turismo no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de chamar um abraço a todos que fazem a TV Câmara. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 9.798, de 2018, esse sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento, acesse o nosso portal da internet, câmara.leg.br. Fica como sugestão a dica para seguir as nossas redes sociais na internet, Facebook, Twitter, Instagram e também no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.